Sejam todos bem-vindos uma vez mais. Podem se assentar. Nossa gratidão a Deus, a todos aqueles que nos acompanham de forma online. Temos pessoas que são assíduos, como membros online, né? Participam de todos os cultos. Pessoas aqui por perto que volta e meia participam com a gente aqui presencial, falando: pastor, todo domingo quando eu estou na cidade tal, na minha casa, estou lá participando. Então que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa aí, em nome de Jesus. Uma alegria tê-lo conosco aqui, e que o Senhor fale também ao coração de cada pessoa que está recebendo aí essa live, no nome de Jesus. Nosso louvor a Deus também pela vida de cada um dos voluntários dessa casa, que serve aqui para que juntos, como corpo de Cristo, possamos cumprir esse chamado tão urgente, tão do céu, e espalhar do amor de Deus nessa cidade. Então, nosso louvor a Deus pela vida dos nossos voluntários, desde aqueles que estão lá no estacionamento, que estão na recepção, estão na mídia, na sonoplastia, no louvor, na intercessão, no Kids, quantas pessoas aí servindo nas mais variadas áreas. E nós louvamos a Deus, nossos presbíteros, diáconos. Deus abençoe muito a vida de vocês. A gente pode aplaudir a Jesus mais uma vez pela vida dos nossos irmãos, todos vocês que servem, os nossos líderes de rede. Glória a Deus. Isso é o corpo de Cristo. A igreja não é o pastor. A igreja não é o pastor. O pastor é um membro do corpo, que está ali à frente com essa missão de conduzir o rebanho. Mas a igreja é o corpo. Somos cada um de nós. Fazemos parte desse corpo de Cristo. E por isso podemos mover nessa terra cumprindo o propósito dos céus. Amém? Quero convidá-la a abrir a Bíblia em 1 João. Daqui a poucos minutos nós vamos participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Nós estamos numa série intitulada Viva como Filho de Deus. Estamos na 5ª ministração, baseada no livro, na carta, melhor dizendo, de 1 João. Já ministramos aqui algumas palavras. Marco ministrou na semana passada uma palavra tão inspiradora, abençoou tanto o nosso coração, sobre andar como Ele andou. E hoje nós vamos ministrar sobre amar como Ele amou. Ame como Ele amou. E o texto base, o versículo base, assentado como você está, vai ser 1 João, capítulo de número 3, verso de número 16. 1 João, capítulo 3, verso de número 16. E diz assim a palavra do Senhor: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Tem coragem de ler a última frase aí? Meu Deus. Diminuiu, hein? Vamos lá. Vou ler o início e você lê a segunda parte. Nisto conhecemos o que é o amor. A gente conhece o amor como? Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nosso irmão. Aí a gente conhece o amor. Vamos ler mais uma vez agora todos juntos para a gente memorizar. A gente sabe muito de João 3,16, né? Que fala sobre o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Agora você está aprendendo 1 João 3,16, que diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, também carregando a essência do amor. Amém? Queria pedir a Valéria, por gentileza, Valéria, você faz essa oração, colocando diante do Senhor as nossas vidas, para podermos ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Obrigado. Paizinho, nós estamos diante da Tua presença nessa noite. E como é maravilhoso estarmos diante de Ti. E eis-nos aqui, Senhor, eis o nosso coração. Que leve a nossa mente cativa ao Senhor nessa noite. Que possamos, ó Pai, ouvir, mas também praticar a Tua palavra. A palavra que será ministrada nessa noite. Pedimos ao Senhor, Senhor, fale conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz. Tira de nós, Senhor, toda surdez espiritual. Tira de nós, Senhor, todos os tampões que estão nos nossos ouvidos. Para que possamos ouvir, para que possamos meditar, para que possamos caminhar com essa palavra, porque a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é revelada para nós nessa noite. E nós queremos a Tua revelação nessa noite. Nós queremos ouvir, Senhor, para que possamos, ó Pai, andarmos, ó Pai, na Tua presença. Ó Deus, nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas diante do Senhor. E nós queremos ser ouvintes e praticantes da Tua palavra. Que o Teu evangelho, que a Tua palavra venha trazer transformação nessa noite. A corações.
corações. A tua palavra traz vida, a tua palavra transforma, a tua palavra revela, a tua palavra traz luz àquilo que está escuro. E não há nada, Senhor, não há nada que o Senhor possa, Senhor, falar e que nós não possamos ouvir. Ah, Senhor, traz clareza nessa noite. Que o nosso coração, ó Pai, possa estar totalmente rendido ao Senhor nessa noite. Eis-nos aqui nessa noite, ministre sobre o nosso coração, porque queremos ser parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Ame como Ele amou. Nós estamos nessa série Viva como Filho de Deus. Aprendemos a não amar o mundo, andar como Ele anda. Experimentar sobre a presença de Deus. E hoje nós vamos ver um aspecto muito forte na palavra do Senhor, que a gente é muito atraído pelo sobrenatural. E nós vamos ver nessa noite o quanto que o natural é sobrenatural. Esse texto de 1 João vai carregar para a gente essa verdade. Tem uma história aqui, uma ilustração, na verdade, que conta-se a história de dois irmãos. Um era casado, com filhos, o outro morava ainda na casa, mas ambos trabalhavam numa lavoura. Era a prática do trabalho. Eles trabalhavam na lavoura, cada um morando na sua casa, e chegou o tempo da colheita. Quando chegou esse tempo da colheita, ambos os irmãos tiveram no coração um abençoar a vida do outro. E a forma como eles pensaram, coincidentemente, foi: eu vou abençoar a vida do meu irmão com um saco ali da parte da colheita, mas sem que ele saiba. E os dois pensaram sobre isso. E então, numa certa noite, um irmão pegou lá o saco da colheita. Falou: vou levar à noite para que meu irmão nem perceba e vou conduzir isso até ele lá, até o celeiro dele. E ele fez isso. Quando ele voltou, ele achou estranho porque mantinha a mesma quantidade. E aquilo se passaram-se alguns dias. Ele levava um saco, e quando ele voltava, estava lá a mesma quantidade. Levava um saco. Quando ele voltava, estava lá a quantidade. Falei: gente, eu tiro, e continua a mesma quantidade. E foi que uma certa noite, eles encontraram, um levando o saco para um lado, e o outro levando o saco para o outro. O saco ali com o mantimento da colheita. E eles, de fato, estavam vivendo um milagre. Ele percebeu, ele olhava e falava assim: eu tiro aqui e sempre está a mesma quantidade, como assim? Então, eu estou vivendo um milagre. E quando eles se encontraram, eles se emocionaram, porque de fato eles estavam vivendo o milagre do amor. O milagre do amor recíproco, o milagre do amor generoso, o milagre do amor ali de unidade, de fato de amar um ao outro. E esse milagre do amor, ele acontece, como eu disse agora há pouco, de forma natural, porém ele tem impacto sobrenatural. O milagre do amor, ele acontece de forma natural, mas ele tem impacto o quê? Sobrenatural. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o milagre do amor, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O ato simples de amar, ou seja, o milagre do amor que acontece de forma natural, Deus amou, ele tem impacto sobrenatural de salvação. É algo no cotidiano, na rotina, manifesto, mas que tem transformações extraordinárias. E é tão extraordinário porque ele impacta tanto quem dá quanto quem recebe. O milagre do amor, ele tem um impacto tão tremendo, porque não é só quem recebe que é impactado, mas quem dá também é impactado. Quando nós amamos, a gente se sente satisfeito. A nossa alma, ela corresponde, ela fica feliz em abençoar, não é verdade? Em surpreender alguém. Quando a gente manifesta um amor na essência, um amor pelo filho, um amor pelo esposo, um amor pelo amigo, um amor que socorre alguém. Quando a gente manifesta esse amor, há uma alegria no nosso coração, se talvez até maior do que aquele que recebeu. Sim ou não, gente? Quem está comigo aqui, amém? Porque essa é a realidade. A gente se vislumbra muito com o sobrenatural, mas eu gostaria que nós virássemos uma chave nessa noite, que o sobrenatural, ele é de Deus. Os milagres, os dons, as profecias, as revelações são extraordinários, as curas, as libertações. Mas a gente também percebe que no natural há sobrenatural.
que no natural é tão sobrenatural quanto o sobrenatural. E aí nós olhamos para esse texto que coincide com João 3,16, que carrega a essência do amor, e a gente percebe que o amor, de fato, é um dos sentimentos, uma das decisões, um dos aspectos mais poderosos que existe na terra, se não o mais poderoso, como vamos ver na palavra de Deus hoje. Talvez é uma das virtudes, é um dos valores mais poderosos, se não, na verdade, o mais poderoso. A gente pode carregar, que um filho de Deus genuinamente carrega. É justamente a atitude do amor. E eu quero falar em alguns aspectos sobre essa indispensabilidade dele, do amor. Gostaria de falar sobre a grandeza desse amor, sobre a profundidade desse amor e a aplicabilidade dele nos nossos relacionamentos e na nossa vida. Isso é viver como filho de Deus. É andar como ele andou, é não amar o mundo. É você ter uma intimidade com Jesus e é você amar como ele ama. Então, sobre a indispensabilidade, alguns pontos essenciais que nos assegura sobre a indispensabilidade do amor. Primeiro, a gente já tem comprovação, eu até citei aqui no culto de quinta-feira que, coincidentemente, nós ministramos alguns aspectos relacionais que carregaram esse princípio também, mas é comprovado cientificamente, neurologicamente, que nós temos essa necessidade, ele é indispensável. Carregar, transbordar, receber amor é indispensável, comprovado pela ciência. É comprovado neurologicamente que é indispensável a todo ser humano para se viver. Já até citei em algumas ocasiões, porque achei muito interessante a pirâmide de Maslow, de Abraham Maslow, que é um psicólogo norte-americano, onde ele coloca ali as 6 necessidades impreteríveis de cada ser humano, todo ser humano se move sobre essas necessidades para se sentir realizado, pleno. E dentre essas 6 necessidades, ou 5 melhor dizendo, ele coloca a primeira, a base dela é a fisiológica. Diga comigo, necessidade fisiológica, 1, 2, 3 e necessidades fisiológicas. Ou seja, comer, a gente se move, fome, sede. Nós temos vários psicólogos que poderiam aqui dar uma aula para a gente sobre isso, com muito mais maestria. Mas nós movemos a nossa vida para isso, a gente trabalha, a gente se move durante o dia, a gente para durante o dia, a gente precisa para sobreviver, a gente precisa comer, a gente precisa de beber, a gente precisa de abrigo e sono. A gente precisa, todo ser humano, se não tiver isso, não consegue sobreviver. Se não comer, morre. Se não beber, morre. Se não dormir, morre. Necessidades elementares. Primeiro lugar, na base é as necessidades fisiológicas. Segunda, a necessidade de segurança. Segurança do corpo, segurança da família, segurança do emprego, segurança de propriedade. Há essa necessidade. Você quer manter-se vivo. E você o tempo todo está se movendo, gerando essa segurança. Por exemplo, você vai atravessar uma rua, você olha para um lado e para o outro. O senso de segurança é algo inconsciente, você já faz, automático, você já olha para um lado e para o outro. Você sai de casa, você fecha a casa. A gente tem esse senso de segurança, que todo ser humano tem essa necessidade. E aí no terceiro aspecto da pirâmide, que comprova o que a palavra de Deus, nós vamos ver com muita clareza, fala da necessidade social. Então a primeira fisiológica, a segunda segurança, e a terceira base, depois tem mais 2 para cima, a terceira base é amor, amar, amizade, ter família, ter um senso de pertencimento a uma comunidade, participar de uma comunidade para se sentir pertencente, seja de futebol, torcer para um time, às vezes você torce, meu pai, dentro da sua alma você tem essa necessidade, o ser humano tem essa necessidade, cada um vai canalizando para um determinado grupo. Então você vai ver que a gente pode, seja ele de um futebol, seja de um clube de moto, seja o corpo de Cristo, nós temos essa necessidade. E essa necessidade é justamente de pertencer, é de amar e ser amado. É uma necessidade que nós temos para poder conseguir viver. É uma necessidade que Deus colocou no nosso DNA. Nós aprendemos com muita clareza no domingo passado com o Marco sobre
Quando Deus nos criou, Ele soprou sobre nós o fôlego de vida. Quem estava aqui? Amém? Fôlego de vida, e o nosso Deus é amor. Então nós recebemos isso dentro de nós. O amor é uma realidade intrínseca, está no nosso DNA. Eu lembro de uma palestra da Natália Eringe, esposa do pastor Silvino, uma neuropsicóloga, pessoa fenomenal da nossa cidade. E ela contou uma experiência que eu anotei, que foi feita com crianças em um orfanato. Olha que forte isso. Um grupo de crianças, eles foram fazer um experimento no orfanato. Um grupo de crianças ia receber alimento ali, o café da manhã, o almoço, com manifestações de afeto, de amor, de carinho. Vai dar comida, interage, dá um carinho, acaricia, faz brincadeira e começa ali a interagir. Um outro grupo, eles começaram a dar o alimento, com uma necessidade fisiológica, mas sem manifestação de afeto, de carinho. Só dava comida, beleza. Deu comida, beleza. A Natália Eringe trouxe que esse experimento, depois de um período, precisou ser interrompido. Porque as crianças que estavam recebendo o alimento sem o afeto, sem a manifestação de amor, começaram a morrer. Por quê? Porque essa é uma necessidade intrínseca em qualquer um de nós. Deus colocou isso no nosso DNA. Então olha só sobre a indispensabilidade do amor, cientificamente. E a gente pode dizer isso empiricamente, ou seja, na nossa realidade de vida. Todos nós sabemos por experiência o quanto que é bom receber amor, sim ou não? As mulheres aí gostam de receber carinho do marido, aleluia, amém? Receber elogio, receber carinho, gestos de carinho. Filhos não gostam, pais não gostam. Isso é comprovado empiricamente. Todos nós sentimos anseio de ser amado pelos pais. Os maiores traumas, os maiores caos da sociedade são filhos que não receberam o amor de pais. Teve uma paternidade de relacionamentos doentios, tóxicos, ausentes. Porque isso é uma necessidade do ser humano que a gente comprova na pele, de amar, de ter amigos. Ou será que talvez tenha gente aqui falando assim: pastor, eu gosto do meu amigo porque ele me trata mal. Então, eu gosto do meu pai porque ele me escorraça, ele acaba comigo, não me ama. Ninguém, só uma pessoa doente, só um psicopata. Porque uma pessoa natural, ela sente esse anseio de ser amado por Deus, pelos líderes, pelos pais, para viver uma vida saudável. Até a pessoa mais carrancuda, fria, que às vezes não recebeu isso, ele tem essa necessidade. Então nós vemos isso comprovado cientificamente, nós vemos isso comprovado empiricamente, e nós vemos isso comprovado biblicamente. 1 João, que é a carta que nós estamos lendo, capítulo 4, o verso 8, diz assim, 1 João 4, 8: quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que esse texto está nos mostrando? Que não há possibilidade de dizer que o camarada é cristão, que a mulher é cristã, se o princípio do amor não é aplicado nos seus relacionamentos. Não tem como eu dizer que eu sou cristão se eu não aplico amor no meu relacionamento conjugal, no meu relacionamento com os pais, no relacionamento com as pessoas do corpo de Cristo. Se eu não manifesto isso, é um engano. Quem não ama não conhece a Deus. E a gente vê essas expressões, mandamentos, ensinamentos, histórias, parábolas, recheadas da importância e dessa magnitude do amor em todos os textos. Então, o que eu gostaria de deixar nessa palavra introdutória para a gente é entender que é uma necessidade essencial para a gente viver na terra, essencial para a gente viver o cristianismo. Então, sabe o que a gente tem que ser? Perito na arte de amar. Você quer se mover no sobrenatural? Aprenda a amar. Você quer ser uma pessoa usada de forma sobrenatural? Manifeste amor. Porque por causa do amor que nós estamos aqui, por causa do amor nós somos tirados do império das trevas,
Por causa do amor nós somos libertos de vícios, de prostituição. Por causa do amor nós temos livre acesso. Por causa do amor um dia vamos morar no céu pela glória de Deus. Por causa do amor. Quer viver no sobrenatural? Manifeste amor no dia a dia. Viva como um filho de Deus. E não apenas como alguém que carrega uma religião. E não apenas que alguém que carrega um título de pastor, de presbítero, de diácono, de louvor. Não, vivamos como um filho de Deus. E uma prática de fluir no sobrenatural é justamente praticar o amor de Deus. Vamos viver uma vida plena na terra. Vamos viver um cristianismo genuíno. E vamos trilhar o nosso caminho rumo à eternidade celestial. E eu comecei a colocar os meus olhos sobre a palavra do Senhor e ver sobre essa magnitude do amor. Essa magnitude do amor que o texto bíblico nos mostra. E eu quero convidar você a percorrer comigo aqui alguns textos. Mateus capítulo de número 22, verso de número 36 a 40 nos mostra que o amor é o maior de todos os mandamentos. Olha só a magnitude do amor. O amor é o maior de todos, o que é que eu falei? Mandamento. Vamos dizer mais uma vez, 1, 2, 3 e... O amor é o maior de todos os mandamentos. Maior. Precisa escolher um para poder... Um mandamento só para seguir. O amor. Mateus capítulo de número 22, verso 36 a 40 disse: Mestre, os escribas e fariseus, qual é o maior mandamento da lei? Querendo pegar Jesus. Respondeu Jesus: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Está aí no texto. Esse é o primeiro e... Olha a magnitude do amor. Quer fluir no sobrenatural? Maior mandamento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo, que é semelhante, que tem o mesmo peso espiritual, tem o mesmo peso que esse, é qual? Segundo, pode pôr. E o segundo, que é semelhante, ou seja, é igual o primeiro. Na nossa linguagem mineira é que nem o primeiro. Essa tradução, vamos fazer uma tradução. E o segundo, que é que nem a ele. Vamos ler juntos? Ame o seu próximo como a si mesmo. Quais os dois verbos de mandamentos? Ame. Então o amor é o maior de todos os mandamentos. Eu posso saber cantar, profetizar, falar em línguas, revelar, mas se eu pratico o amor, eu estou cumprindo o maior de todos os mandamentos. E eu fiquei pensando sobre isso, porque o amor é a base que rege o cristianismo. O cristianismo está firmado sobre a base do amor, amar a Deus, amar ao próximo. A nossa salvação a gente recebe por amor. Que o amor cumpre todas as leis e os profetas. Se resume, no amor se cumpre leis e profetas. Então eu não precisaria de nenhuma lei, de nenhuma outra coisa, se eu tivesse a manifestação e a prática do amor. E aí eu anotei assim: quem cumpre o mandamento de amar, seja Deus e as pessoas, não vai ter dificuldade de praticar nenhuma outra ordenança divina. Você não vai ter dificuldade de não reclamar, você não vai ter dificuldade de cuidar das pessoas, você não vai ter dificuldade de cumprir nenhuma outra ordenança, nenhuma outra, de inveja, de prostituição, de vícios, nenhum outro mandamento. A gente vai ter dificuldade se a gente se esmerar em cumprir o maior deles, que é o amor. E aí a gente começa a ver que o nosso nível de amor, pelas quedas constantes, que nos asseguram e que às vezes nos afastam de Deus, o quanto que está o nosso real nível de amor dentro do coração, amor a Deus e amor ao próximo. Afinal, se você de fato amar, a gente não vai ter dificuldade de praticar nenhuma outra ordenança, porque quem ama a Deus, ele não vai ter dificuldade de cumprir a oração diariamente. Porque quando a gente ama uma pessoa, a gente quer o quê? Você quer ficar sem conversar com ela? Eu não vou conversar com fulano de tal, não. Aí é quando eu estou Belém. Quando ama, você quer justamente o quê?
estar perto, você quer falar, você quer conversar, você quer contar o seu coração, você quer contar as bênçãos, você quer contar o seu dia, você quer falar o que te aconteceu. Sim ou não? Então eu não vou ter dificuldade de orar. Talvez se eu estou tendo dificuldade, isso pode ser um grito, um termômetro, que está mostrando para a gente que o nosso nível de amor está só teórico, está conceitual, está de achismo, mas não está de fato e de verdade. Tem alguém aí? Amém? Comigo, vão junto comigo. Então quem ama a Deus não vai ter dificuldade, não vai conseguir, não vai querer adorar outros deuses. Ele é único. Eu amo. Então eu não vou colocar o dinheiro na frente, eu não vou colocar os prazeres na frente, eu não vou colocar nenhuma outra idolatria, porque Ele é o meu amor. Eu não vou traí-lo. Não vou deixar o dinheiro roubar o meu tempo que é dele. Eu não vou deixar os prazeres efêmeros, talvez outros, para poder estar com Ele, para estar na casa dele. Eu quero estar lá, eu amo. Se a gente cumpre o mandamento de amar, a gente não vai ter dificuldade de praticar nenhuma outra ordenança. A gente vai querer ler a Bíblia, porque eu quero ouvir o que o amado da minha alma, que eu digo, quer dizer para mim. Eu quero ler a palavra dele, eu quero saber o que ele tem para me revelar, o que ele tem para falar comigo, como ele quer que eu viva. Então se eu de fato amo, eu vou ler a Bíblia, eu vou amar o que ele mais ama, que são pessoas. A ponto de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, que morreu por nós. Essa é a prova de que Deus nos ama, pelo fato de ter Cristo ter morrido por nós, por pessoas. Então eu não vou ter dificuldade de amar aquilo que Ele ama, porque quem cumpre o mandamento de amar não vai ter dificuldade de praticar nenhuma outra ordenança. Se eu manifesto esse amor genuíno a Deus e manifesto o amor genuíno a pessoas, porque os dois mandamentos que são equivalentes, semelhantes um ao outro, caminham no mesmo nível. E quando a gente estudou aqui os 10 mandamentos, a gente viu que os 10 mandamentos se resumem em amar a Deus e amar pessoas, lembra? 40% dos 10 mandamentos tem a ver do meu relacionamento com Deus, e 60% dos 10 mandamentos tem a ver do meu relacionamento com o próximo. Então se eu pratico o amor como o maior de todos os mandamentos, amar pessoas, por exemplo, eu não vou invejar de quem se relaciona comigo, porque o amor não se inveja, o amor não arde em ciúmes. E isso vai confrontando a gente, porque às vezes a gente vai olhar para dentro de nós e falar: eu estou vivendo uma utopia, eu estou vivendo uma religiosidade. Isso confronta o meu coração. Eu estou vivendo uma utopia de falar uma coisa, de achar que eu amo. Talvez a gente esteja acostumado com o cristianismo, talvez você está acostumado com a religião, está acostumado a vir ao culto, porque a realidade do amor é a realidade de uma essência, de uma verdadeira vida cristã. Então se eu amo de fato pessoas como a mim mesmo, eu não vou ter inveja. Deixa ele crescer no Instagram, deixa ele crescer na empresa, deixa ele passar no concurso, deixa ele alcançar um nível de liderança que talvez eu gostaria de ter, mas ele teve. Então vou celebrar. Estou amando a Deus, porque é semelhante. Quando eu amo pessoas, o segundo grande mandamento é semelhante a esse. O primeiro grande mandamento é amar a Deus. Quando eu não permito isso entrar no coração, eu estou adorando, eu estou amando a Deus. Quando a gente perdoa as pessoas que falham com a gente, se eu amo de fato, eu vou perdoar, porque eu fui perdoado. Se eu amo, eu vou perdoar, porque o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor jamais acaba. Eu não vou querer matar a pessoa, não vou querer me vingar contra ela. A nossa justiça é o Senhor. O que a Bíblia manda é eu orar pelo inimigo, manda eu abençoar quem me persegue. Isso é quem carrega o amor de Cristo. Esse é o principal e maior de todos os mandamentos. Por isso, reitero que quem cumpre o mandamento de amar a Deus e pessoas não vai ter dificuldade de praticar nenhuma outra ordenança. Quem ama vai honrar o pai e a mãe. Quem ama não vai adulterar. Quem ama não vai roubar. Quem ama não vai difamar. Quem ama não vai cobiçar. Esses mandamentos, se eu amo de verdade, não vão ser uma realidade dentro de mim, esses pecados, melhor dizendo. Romanos 13, 8, para ratificar, aprofundar e corroborar essa palavra, diz assim, Romanos 13, verso 8 a 10: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros,
pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Depois Moisés, me fala a memória, recebeu lá quase 613, além dos 10 mandamentos, outros mandamentos e ordenanças. O texto diz: aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, olha o texto seguindo, o que eu estou falando aqui está aqui na palavra. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás as coisas dos outros, e qualquer outro mandamento, está aí, qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Está aí? Está aí. O amor não pratica. Aqui, ó. Pois todos esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro, todos se resumem nesse. Está vendo como é sobrenatural o amor? Diga comigo: o amor é o maior de todos os mandamentos. Então, se essas ações, por exemplo, como o texto diz, furtar, matar, cobiçar, ainda governa o nosso coração, ainda governa os nossos relacionamentos, é porque o amor, ele está em decadência na nossa alma. Ele está ínfimo no nosso coração. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que tem gente que vai conhecer a Cristo através da nossa vida, não pela minha pregação no púlpito, mas sim pelas minhas ações e reações e palavras cheias de amor no dia a dia. Quer ganhar o esposo? Como que a Bíblia fala que a mulher ganha o marido? Através da sua postura e seu comportamento santificado. Então tem gente que não vai conhecer a Cristo pela pregação do pastor Bruno, mas vai conhecer a Cristo através de uma ação, reação e manifestação de amor. De amor, porque o amor é o maior de todos os mandamentos. Tem um livro, O Discípulo, que eu li há um tempo atrás, de Juan Carlos Ortiz, que diz assim: olha só, se amássemos do modo como Deus quer que amemos, não haveria necessidade dos mandamentos da Bíblia. Se a gente amar da forma como Deus quer que amemos, não haverá necessidade dos mandamentos da Bíblia. Então olha a magnitude do amor, resume tudo. O amor é o maior de todos os mandamentos, mas o amor também é o maior de todos os dons. Diga comigo: o amor é o maior de todos os dons. Todos os dons. Olha 1 Coríntios, capítulo de número 13, só o verso 2 eu vou destacar aqui, que diz assim: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, ei Jeová na terra, e todo conhecimento, cara, a mente do cara brilhante, todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de remover montanhas e pinturas, sai daqui e vai para lá, aconteceu. Ainda que eu tenha essa fé, ainda que eu seja um gênio, tenha todo o conhecimento, ainda que eu tenha o dom de profecia, mas não tiver amor, nada serei. Nada serei. Paulo faz uma lista em Romanos, em 1 Coríntios, de cerca de 28 dons. Sabemos que não é uma lista finita, ou seja, existem outros dons, mas ele ressalta ali, ele trata sobre 28 dons, dentre eles dom de línguas, dom de profecia, dom de contribuição, dom de liderança, dom de operação de milagres, dom de cura, dom de revelação, dom de interpretação de línguas e etc. E dentre todos os dons listados, e os que ainda não foram ali listados por Paulo, mas que podem existir, a base e o maior de todos eles, porque nada deles funciona se não tiver o quê? Amor. Vale nada. Vale nada eu pregar aqui se eu não manifesto, se eu não carrego o amor de Cristo, o amor pelo próximo. Vale nada. Vale nada eu falar: ei, que te digo, terra. Não vale nada. Se eu chego aqui, entrego uma profecia, chego lá e você viu fulano de tal, que vale nada não, olha ali o que fulano está fazendo, vale nada. Vale nada. Você pode girar aqui no mistério, cair, entregar, rodopiar, não vale nada. Não sou eu não, a Bíblia está dizendo nada, né? Nada serei. Nada serei, porque o amor é o mais importante, ele é mais importante até do que os dons espirituais. E do verso 1 a seguir diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, que nós lemos, e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de remover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres, olha só, 1 Coríntios 13, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo,
Toma aqui, ó, a minha casa, toma o meu carro, toma a minha roupa, toma o meu celular, toma o meu computador, toma tudo aqui, ainda que eu entregue tudo, e entregue até o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. Porque o amor é o maior de todos os dons, é superior à variedade de línguas, à profecia, dons maravilhosos, sobrenatural, mas você vê que mais sobrenatural do que os dons sobrenaturais é o amor natural. Por isso que o amor, o milagre do amor que acontece de forma natural, na verdade ele é uma manifestação do sobrenatural. Porque o que caracteriza uma verdadeira espiritualidade é o amor e não os dons. E a gente já conversou sobre isso. Que uma pessoa verdadeiramente cheia do Espírito, ela não é identificada pelos dons que ela tem, mas pelo fruto que ela carrega. E qual que é o fruto do Espírito? O primeiro, que é a base de todos. Mas o fruto do Espírito é amor. Depois vem mais 8, que é uma consequência de quem ama: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa é a realidade de uma plenitude do Espírito. Cheio do Espírito dentro de casa. Mãe que está à conversa com o esposo, com a esposa. Cheio do Espírito dentro de casa. Como que está o tratamento com os filhos? Se não é balela, se não é conversa fiada, se não é viver uma hipocrisia bíblica. Porque você vai ver a igreja de Corinto, e Paulo escreve nessa igreja, a igreja de Corinto é uma igreja que tinha assim uma multiplicidade de dons. Tanto que Paulo, que está ali, uma carta de Paulo, verso capítulo 12, 13, Paulo está colocando em ordem. Quando um profetizar, o outro tem que ouvir, o outro falar em língua. Paulo está organizando, porque tem muitos dons, uma igreja cheia de dons, mas imatura espiritualmente. Eu sempre digo, né? Às vezes a pessoa sabe falar a língua dos anjos, mas não sabe falar a língua dos homens. Às vezes a pessoa conhece os mistérios aí, como a gente pentecostal, né? Carrega os mistérios de Jeová, mas não sabe ser gentil com a família. Não está valendo nada. Biblicamente, espiritualmente, diante dos olhos de Deus, não está valendo nada. Nós estamos vivendo uma hipocrisia. Que Deus tem misericórdia. Não adianta nada a gente tocar bem, cantar bem, orar bem. Não adianta. Mas chega dentro do ambiente profissional, distrata os funcionários, fala mal do patrão. Nada seremos, a Bíblia diz, nada seremos. A gente pode fazer, irmãos, muitas coisas, muitos eventos, muitas coisas, mas se a gente não carrega, por exemplo, gratidão pelas pessoas, carrega murmuração, nada seremos. Não adianta nada se não tem expressão na voz que profetiza, se não tem expressão de amor, na voz que prega, na voz que canta, na voz que ensina, se não há amor genuíno. E olha que eu estou falando aqui para nós que somos uma igreja, que cremos nos dons espirituais. Para hoje nós queremos a contemporaneidade dos dons, mas entendemos que o acima disso e a base disso deve ser o amor. Ah, meu Deus, a minha oração essa noite em especial é que o batismo que a gente receba hoje seja o batismo de amor. E aí a gente vai estar sendo batizado com o Espírito Santo. É o batismo que eu caio no chão, mas eu levanto aqui restaurado, eu levanto mudado, transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque o maior de todos os mandamentos é o amor, o maior de todos os dons é o amor. E se não bastasse, dentro da magnitude do amor, o amor é o maior de todos os fundamentos. Diga comigo: mandamentos, dons e fundamentos. O amor é maior do que todos os mandamentos, do que todos os dons, e maior do que todos os fundamentos. 1 Coríntios 13, 13 diz assim a palavra do Senhor: assim permanece agora esses três. De tudo que Paulo discorre ali, de três: a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 13, 13, assim permanece agora os três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então Paulo coloca aqui os fundamentos do cristianismo, porque sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. A fé é indispensável, não tem como viver cristianismo sem fé.
tem como. Eu preciso crer que Jesus morreu. Se alguém viu Jesus morrendo ali, não, eu vi ele entrando, não viu. Que ele ressuscitou. O cristianismo é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente recebe a salvação pela fé. Só que a Bíblia está dizendo que maior ainda do que a fé é o quê? Maior ainda do que a fé. Maior do que a esperança. Porque um certo autor escreveu assim, pela fé nós podemos mudar a circunstância ao nosso redor. Pela fé você não vai ver o que Abraão viveu, o que Ana viveu, o que Sara viveu, o que Josué viveu, muralhas caíram, o que os profetas viveram. A fé muda as circunstâncias ao nosso redor, amém? A esperança, ela muda o coração e a vida de quem possui. A gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá o quê? Esperança. Mas somente o amor é capaz de ir além, de mudar a vida de outras pessoas na terra, de ecoar para todo sempre no céu. Por quê? Da fé, da esperança e do amor, apenas um deles não vai acabar. Mas o amor jamais acaba. Vamos lá dizer, o amor jamais acabará. Você não vai precisar de fé no céu para crer. Você está ali já, esperança. Mas o amor, ele vai perpetuar. É a maior linguagem do céu, dos relacionamentos. O amor jamais acaba. Tanto que em Jeremias 31:3 diz assim, com amor eterno eu te amei. O amor de Deus é um amor que é o quê? É eterno. Olha o que Hernandes Dias Lopes diz assim, no céu não precisaremos mais de fé e nem mesmo de esperança, porém o amor será o oxigênio do céu, o fundamento de todas as nossas relações pelo desdobrar da eternidade, porque Deus é eterno e Deus é amor, e o amor dura para sempre. Meu Deus, a gente pode ter fé que remove montanhas. O amor dá para seguir, gente? Eu falo, pessoal, aqui no culto a gente tem 40 minutos, 50 minutos de pregação, mas eu apanho a noite da semana toda. Na verdade não é apanhar, né? Porque Deus só disciplina aquele que ama. É cuidado, é amor. Você está se sentindo sozinho? Por que você está querendo tirar a sua vida? Existe um Deus que te ama, que morreu para que você receba vida, e vida em abundância. E ainda que pai e mãe, ainda que pai e mãe te desampare, esqueça, o Senhor jamais te desamparará. Espírito de rejeição vai ser quebrado nessa noite, na sua alma, no seu espírito, pelo poder do nome de Jesus. Receba do amor de Deus sobre o seu coração nessa noite. Cadeias estão sendo quebradas, dardos do inimigo que estão encontrando, estão inflamando na sua mente, dizendo que você não vale nada, dizendo que você não merece viver, dizendo que ninguém não tem nada a ver, ninguém dá nem aí para você. Está sendo quebrado nessa noite. Esses dardos inflamados não vão prevalecer na sua mente. O que vai prevalecer é o amor de Deus, e Ele está gritando nessa noite ao meu e ao seu coração: filha, eu te amo. Filho, eu te amei. Com amor eterno te amei. Com benignidade te atraí. Já te dei tantos livramentos. Já te dei tantos livramentos. Sou eu que estou te cercando por trás e por diante. Tenho guardado a tua vida, tenho escondido a tua vida. O Senhor está manifestando amor nos livramentos. E nessa noite, qualquer rejeição que tenta encontrar abrigo na sua alma está saindo nessa noite pelo poder do nome de Jesus. O que vai amarrar, meu Espírito de Deus, o que vai governar a sua vida é o amor de Deus. E digo mais, o Senhor vai derramar uma porção graciosa, poderosa, sobrenatural do amor sobre vidas nessa noite, e você vai transbordar. Enquanto você estava transbordando, talvez rancor, amargura, mas hoje o amor de Deus está encontrando lugar no seu coração. O que você vai transbordar não vai ser mais amargura, vai ser o amor de Deus. Espírito Santo de Deus,
vão conversar com você e vão dizer: ela está diferente. Vão conversar com você e vão dizer: ele está diferente. O que aconteceu? Você abriu a porta. O Senhor está batendo nessa noite e você abriu a porta, e esse amor que é o próprio Deus vai te encher e vai te transbordar no poder do nome de Jesus. Ele morreu na cruz para você receber vida, e vida com abundância. Nunca te esqueceu e nunca te esquecerá. Nunca te desamparou e nunca te desamparará. Se Ele entregou a vida por você, o que você acha que Ele não pode fazer? Ele pode abrir portas, Ele pode transformar realidades. Ele pode, oh Jesus, não há nada demasiadamente difícil que Ele não possa fazer. Oh Espírito Santo de Deus, o teu amor foi a maior motivação de Cristo se entregar na cruz do Calvário. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Porque eu amei, eu dei. Porque eu amei, eu entreguei o meu filho. Oh meu Deus, oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus. Você pode orar por quem está do seu lado. Você pode orar mesmo assentado aí. Você pode aproximar de alguém aí que está próximo de você, chegar um pouquinho mais perto aí e orar por essa pessoa aí em nome de Jesus. Por que, pastor? Não sei. O Espírito de Deus está direcionando aqui. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Começa a orar, porque tem gente que vai ser curada agora. Você pode permanecer como você está aí. Só chega do lado aí agora e começa a orar para essa pessoa. O Espírito de Deus vai trazer através dessa manifestação de amor cura. Tem gente que vai ser curada agora. Tem gente que vai ser curada agora. Não é na mão do pastor, não. É na comunidade que carrega o amor de Cristo. Ah, Jesus, é a presença do Deus que é amor. Abra sua boca agora e comece a orar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. O sobrenatural manifesto no amor agora. Ah, Jesus, aconteça sobre essa casa, seja liberto. Tem gente que vai ser liberta agora. Oh Jesus, se o Senhor está colocando no seu coração, mulher com mulher, homem com homem, desejar abraçar essa pessoa, pode abraçar. Pode abraçar aí alguém. Se o Senhor está colocando no seu coração, mulher com mulher e homem com homem, ou talvez o casal, casados aí, abraça essa pessoa agora. Sabe por quê? O amor de Deus está enchendo e está transbordando nesse ambiente. Oh meu Deus, eu não estava programando isso não, mas o céu está programando. Cura, cura, cura. Está tendo cura nessa noite. Está tendo cura. Vai ver gente sendo curado fisicamente, porque o amor de Deus vai manifestar o sobrenatural. Vai só manifestar o sobrenatural no físico. Oh Espírito Santo de Deus, depressão vai embora. Depressão vai embora. Às vezes você não vai falar nada, o seu abraço vai curar. Sabe por quê? O Senhor está derramando sobre ti aquilo que Ele te chamou para carregar como a maior essência, o amor de Cristo, o amor dele transbordando. Oh meu irmão, não preocupa em entregar a profecia não, preocupa só manifestar amor no abraço. Ah Jesus, procura manifestar amor numa palavra de fé. Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, batiza-nos com o batismo de amor. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Pegue o pão agora, meu irmão. Você que vai participar da ceia do Senhor. Aleluia. A ceia é o simbolismo, é a representação, é a revelação tangível do amor de Deus por nós. Porque o amor é o que o amor faz, e o amor de Deus manifesto, Ele entregou a sua vida. Ele não ficou só na teoria, Ele deu a sua vida em resgate. Ele deu a sua vida para nos resgatar. Ele nos deu a sua vida. Morreu uma morte horrenda
para nos tirar do império das trevas, para nos fazer serem feitos, para nos tornar filhos dele, para nos tirar de sermos criaturas com acesso à terra e nos dar agora acesso ao céu, nos tornando filho de Deus, porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em teu nome. A ceia do Senhor é esse momento em que Jesus está na mesa com os discípulos e parte o pão e disse: esse é o meu corpo partido por vós, comei dele todos em memória de mim. Eu vou orar e nós logo em seguida nós vamos participar da ceia do Senhor. Senhor, nós consagramos ao Senhor os elementos agora, esse pão e esse cálice. Consagramos os elementos da ceia ao Senhor. O pão, que é o símbolo do corpo partido na cruz do Calvário. O cálice é o símbolo do sangue de Jesus vertido na cruz. Que o teu povo, tua família, tua noiva, ao comer do pão e ao beber do cálice, seja renovado a aliança, a presença, e seja derramada em especial nessa noite, debaixo dessa palavra, uma porção maior do amor do Senhor em nós, no nome de Jesus. Coma do pão com gratidão em nome de Jesus. A pessoa que você orou, você vai trocar um cálice com ela agora. Troca o cálice com quem você orou agora, como uma manifestação da comunhão, do amor. Abençoe aí quem está próximo de você agora. Declare: o amor de Deus seja sobre a sua vida. Fale com 2 ou 3 aí. O amor de Deus seja sobre o seu coração. O amor de Deus seja sobre a sua casa. O amor de Deus seja sobre tudo quanto nós fizemos. Ah, Jesus, que essa casa seja conhecida pelo amor do Senhor. Oh, Jesus. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Ou seja, a maior evidência da nossa conversão, que passamos da morte para a vida, é o quê? O amor. Quando amamos, nós sabemos que já passamos da morte. Como que eu sei que eu passei da morte para a vida? Quando eu amo, quando eu manifesto amor. Em João 13,34 diz: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Olha só, eu encerro com essa frase desse versículo: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Todo mundo nessa cidade, todo mundo na sua família e na minha família, todas as pessoas que fazem parte do nosso ciclo profissional e de vida, saberão que nós somos discípulos de Jesus se vocês amarem uns aos outros. A maior pregação que nós podemos manifestar e anunciar nessa cidade é vivermos em amor no corpo de Cristo, é carregarmos esse amor e transbordar desse amor. Nisto conhecerão, com isso todos saberão que vocês são meu discípulo. Ali é um discípulo de Jesus, por quê? Porque ele manifesta amor, ele preocupa em amar, ele preocupa em não prejudicar, ele preocupa em amar o outro. Que essa seja a maior marca nossa, amém? A presença de Deus manifesta no amor de Cristo. Abra o cálice e toma agora com toda devoção, gratidão pelo poder do sangue de Jesus e do nome